Fernando, ele sempre foi uma criança e um adolescente muito fechado. Aí, às vezes, ele ficava no quarto chorando. Aí eu questionava sempre, o que acontece? Ele, não é nada, não é nada. Só que você sente que tinha alguma coisa que ele precisava me contar. Minha mãe sempre me perguntava se eu tinha alguma coisa para falar para ela, que ela já sabia, né? Então ela ficava instigando ali. Aí um dia eu falei, vou aproveitar agora. Juntou o que ela perguntou e eu criei coragem, eu fui e falei, né? Aí quando ele tinha 16 anos, aí só estávamos nós dois em casa, aí eu falei assim, hoje eu converso com ele. Então eu perguntei, a gente estava até na cozinha, eu falei, você não tem nada para me contar? E ele falou, mas o que, mãe? Aí eu falei assim, não, alguma coisa, assim, você pode contar comigo, eu sou sua mãe, né? Que der, eu tô preparada para o que der e vier, né? Aí eu só perguntei, você não gosta de menina, né? Ele, não. Aí começamos a chorar nós dois, não porque, senão, não de decepção, de nada disso. Preocupada mesmo com a sociedade. A pior parte também é você viver meio que pisando em ovos, né, antes disso. Que aí você fica, não sei se eu posso falar isso, não sei se eu posso falar aquilo. E depois que você se assume, tira esse peso mesmo. Aí a partir desse momento, nossa, ele virou outra pessoa, assim. Então foi bem, ele sentiu mesmo que ele podia contar. E aí depois eu já contei pro pai dele também, que foi super de boa, então a gente participa de campanhas, a gente vai na parada LGBT. Meu primeiro trauma foi com 4 anos. Eu gostava muito de roupa de menina, né, de andar e tal. Adorava pegar o cobertor e amarrar na cintura pra andar, porque eu via os vestidos que arrastavam e tal. Eu gostava muito disso, colocava na cabeça, né. Criança tem dessas coisas, né. Não é nem por ser homossexual, criança tem isso mesmo, tá? Tudo relacionado à identidade de gênero, a várias coisas. E aí, a minha mãe, na simplicidade dela, pra tentar, né, desmistificar isso e fazer eu separar, ela foi na minha vizinha, pegou uma roupa de menina, que ela tinha a minha idade, me vestiu de menina, com o uniforme da escola, de menina, de sainha, tudo. Falou, você não quer ser menina? Você vai assim pra escola agora. E eu fiquei desesperado, né? Desesperado, porque eu falei, gente, como é que eu vou assim? Pelo amor de Deus, nossa, meu Deus, não sou menina, não sou menina. Porque, né, identidade de gênero é diferente de identidade sexual. Então, não era porque eu era gay e eu já sabia, de repente, naquela época, que eu gostava, que eu queria ser uma mulher, não queria ser uma mulher, eu queria ser menino. E aí eu chorei desesperado, chorei de soluçar, porque imagina, uma criança, claro que eu acreditei, né? Que minha mãe ia mandar eu pra escola daquele jeito. E aí eu chorei desesperado, falei, não, nunca mais eu vou fazer nada, nunca mais. E isso me assombrou por anos. Porque aí eu pensava assim, eu não posso gostar de nada que é de menina, nada. Então assim, eu assistia desenho escondido, desenho de menina, sei lá, as meninas superpoderosas. Eu amava, mas quando eu via que minha mãe tava chegando, eu colocava no Dragon Ball, sabe? Porque tudo que era de menina, tudo que era feminino, eu criei um pavor, assim, entendeu? Foi uma coisa dessa. Depois, mais velho, com 13 anos, na 7ª série, eu fiquei com uma menina e alguém tirou alguma foto. Eu não vi quem foi, nem nada. E um menino que eu tinha como melhor amigo, porque era o único hétero menino que era meu amigo, ele, não sei se foi ele que tirou a foto, eu acho que não, mas ele pediu pra eu mandar essa foto pra ele, e eu tinha, e a foto pra mim era um orgulho. E ele pediu pra eu mandar, eu mandei, no outro dia a gente desceu pro intervalo e as salas ficavam lá em cima trancadas. A gente desceu pro intervalo, quando eu subi, tava tipo a escola inteira, porque é um corredor gigante, assim, a escola inteira na porta da minha sala, dando risada. Eu falei, puta, o que será que tá acontecendo? E aí eles começaram a olhar pra mim, começaram a apontar e dar risada. E eu falei, puta, o que tá acontecendo, cara? Foi muito. E eu falei, mano, o que tá acontecendo? O que esse povo tá olhando e rindo pra mim? E quando eu cheguei perto, eu vi que a foto tava em cima da porta da sala. E aí todo mundo gritando, ovacionando, falando, virou homem! E aí todo mundo, virou homem, virou homem! E todo mundo, né? E aí, tipo, eu entrei pra sala, sentei e fiquei de cabeça baixa. E todo mundo ovacionando, né? Com aquela confusão, todo mundo, né? Assim, alvoroçado, né? Com aquela foto. Então, isso também foi uma coisa, como eu já tava
um pré-adolescente, foi uma coisa que eu também trouxe pra mim, porque aí eu tinha vergonha de chegar perto de menina, tal, e aí que me impediu mesmo, né? Que aí eu fiquei, tipo, assexuado. Que aí, é claro que eu não ia chegar perto de um menino e perto de uma menina totalmente, né? Até atrapalhou um pouco, porque acho que se você tem mais experiências, você consegue saber quem você é mais rápido. Só que eu fiquei impedido de ter as duas, porque eu tive esses 2 traumas. A questão do bullying, que hoje se fala tanto. Na minha época, eu sofri bullying sem saber o que era, né? Então você se sente diferente. Você vê que as pessoas te veem diferente. Então você se coloca diferente por causa disso, né? Só que de repente chega a adolescência e você vai se descobrindo. Você vai mudando sua maneira de pensar. Foi quando de repente, assistindo televisão, eu vi Roberta Close. Isso aí é uma matéria no jornal na época que a mulher mais bonita do Brasil era homem. Falei, como que pode isso? Aí eu fui pesquisar esse nome, Roberta Close, e fui descobrindo, entendeu? Que eu me identificava com aquela pessoa. Que hoje se fala pouco da Roberta, mas Roberta abriu muito espaço também na época, né? Foi uma das pioneiras, que hoje mora fora, mas deixou esse legado, né? Que a gente não pode deixar de falar dela. Então aí eu vi que realmente existia um lado meu que viria mais para frente a surgir e aparecer. E com a adolescência, quando eu me assumi, foi com 15 anos, muito jovem, muito nova, sem informação nenhuma, porque sou de uma cidade pequena que é Jaquereí, um tanto conservadora na época, né? E família evangélica, tá? Convivia com pessoas, minha família toda, né? Não tinha orientação, não tinha informação, não tinha nada. E as coisas foram acontecendo. Daí foram vindo pessoas. Da sua família, como foi? Para a minha família, eu não tive tanta resistência como eu vejo algumas meninas falarem, sabe? Eu tive assim, porque eu tive um pai maravilhoso, né? Eu já havia perdido a minha mãe, com 14 anos eu perdi minha mãe. Então, meu pai foi um herói, meu pai foi a pessoa que me abraçou, independente de saber de nada, de informação nenhuma, mas era filha ou filho, né, como na época dizia, igual a todos, entendeu? Então, esse apoio do meu pai foi que me ajudou muito, tanto que eu comento com as pessoas hoje, eu sou o que eu sou graças a Deus e ao pai que eu tive. De acordo com informações divulgadas pelo Grupo Gay da Bahia, no último ano foram registrados 343 homicídios LGBT no Brasil. Nunca antes na história do país registraram-se tantas mortes. A situação está tão alarmante que o site Homofobia Mata divulga diariamente homicídios ocorridos, mostrando que situações como essa tornaram-se rotineiras. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. A gente só perde para o México. Aqui no Brasil se morre um LGBT a cada 26 horas. Sendo uma minoria na sociedade hoje, eu sempre tive algumas dificuldades, como todas as outras, né? E o canal, o YouTube, eu sou comunicador, né, há anos, então eu acho que ter um diálogo horizontal, né, com a sociedade em si. Hoje a gente fala que nós somos minorias, mas pensando bem, nós não somos, né? Nós temos a nossa força, nós temos a nossa voz, e não só para o público de LGBT, mas todas as minorias mesmo. Eu falo muito no vídeo sobre estar fora do padrão. A sociedade tem um padrão que é imposta, e quem é fora dela acaba sofrendo. Então é para mostrar para todas essas minorias, para todas as pessoas que são fora do padrão, que o diferente é bonito e que a gente pode ter voz para mudar esse cenário, né? Ele é muito homofóbico, o Vale do Paraíba. Quando você vai, vou falar agora no sentido de políticas, de discussão de política, não em números de violência. Quando você vai para alguns municípios, porque a orientação, o nosso estatuto, ele é regional, nós somos uma ONG regional. Então a gente pode, qualquer cidade do Vale, levar a discussão. Quando a gente vai para determinadas cidades levar a discussão de políticas públicas voltada para essa população, muitas vezes aquele município nem nos recebe. Ou às vezes até marca o horário tal, secretário X, fulano tal. Daí quando você chega naquele horário, teve um compromisso, desculpe, não deu para, entendeu? Deixa você no vácuo. Eu sou Marilda Guedes, cabeleireira, artista, transexual, assumida há 3 décadas e uma pessoa que se sente realizada pela condição que assumiu e feliz.
nome é Ágata, ele surgiu de uma personagem que eu vi. Ágata é meu nome social, né? Um dia eu não era Ágata, nasci menino, né? Fui menininho e com o passar do tempo eu me tornei essa mulher que eu sou hoje. Eu nunca me aceitei no corpo que eu nasci, né? Nunca aceitei ter nascido como menino, por isso me tornei Ágata, né? Que é essa mulher que eu sou hoje. Para eu estar hoje aqui sentada conversando com você, eu tive que matar muitos leões, eu tive que enfrentar muito a sociedade. Venho de família evangélica, Congregação Cristã do Brasil, então tudo começou dentro de casa, aceitação. Graças a Deus, a minha família soube compreender a minha orientação sexual. Ainda tem aquela questão do nome ainda, alguns ainda chamam pelo nome de menino e tal, mas daí você meio que releva porque é família, então você meio deixa de lado. Quando a sociedade começa a me aceitar, é quando eu começo a mexer com política, quando eu começo a ocupar os espaços políticos, primeiro com filiação partidária, primeiro eu tive que ir para um partido político, e dentro desse partido político levar a discussão de gênero, de orientação sexual. Na época nem se falava em transexualidade, era só ou você era gay ou você era travesti, não existia transexual ainda na época da minha filiação partidária. Dentro desse partido eu tive que ganhar espaço e conquistar o meu espaço dentro desse partido. O objetivo do canal é a gente criar micromudanças, né? Micro-revoluções no próprio ambiente de trabalho. Às vezes a gente não sabe se comunicar direito, ou não está a fim de fazer um canal, mas na faculdade, no trabalho, às vezes para os nossos avós, que são pessoas mais antigas, que de repente têm algumas crenças religiosas, né? Falar que não, que a gente está falando de ser humano, né? Então o objetivo do canal é esse. Conviver todo mundo e entender a riqueza dessa diversidade, né? Cada um pode somar com o que é diferente, né? Talvez se todo mundo fosse igual, ia ser bem sem graça o mundo, né? Hoje eu vejo as meninas dizerem que na escola, você vai para a escola com o nome social e você aceita e é respeitada com o nome social. Na minha época não existia isso. Como que seria lidar com essa situação? Você chega na escola de menina, eu fui para a diretoria. Me levaram para a diretoria para perguntar por que eu estava daquele jeito, o que estava acontecendo. Falei que não, que daquele dia para frente eu me vestiria daquela forma, que era assim que eu era. Eu seria a Marilda. O fato de você ser gay, ser lésbica, hoje em dia é a coisa mais comum, né? E você não escolhe, eu quero ser gay, eu quero ser lésbica, não é assim, você não amanhece, hoje eu vou ser trans. Não, é uma construção social, você nasce, aos pouquinhos você vai se construindo e tal, e vai se descobrindo. E infelizmente ainda tem muito aquele estigma ainda, é travesti, é trans, é gay e tal. DST/AIDS. Até mesmo o próprio serviço de saúde ainda tem esse tipo de preconceito. Quando você procura algum tipo de especialidade dentro da área da saúde, a primeira coisa que eles perguntam para você é sua sorologia, entendeu? Ou se você usa algum tipo de entorpecente, porque a gente ainda é muito ligado a ser usuário de drogas e HIV/AIDS. Eu me lembro que na década de 80, final de 80, da década de 80, eu tive um problema muito sério com o clube de Jacareí na época. Nós fomos até para jornais, né? Eu e algumas pessoas amigas, né, que estavam comigo, porque eu fui barrada nesse clube, por conta da minha condição. E eu não aceitei aquilo. Tanto que eu fui adiante até o clube voltar atrás, né, com aquela atitude deles, e me liberar. Porque não podia, uma coisa que até então, hoje você vê, hoje nós temos uma lei, que é a Lei 10.948, que está em vigor desde 2001, assinada pelo José Serra, que abrange tudo, que protege, vamos dizer assim. Embora eu acho que nós temos que trabalhar muito ainda, as transexuais, travestis, homossexuais, em cima de políticas públicas e leis específicas para nós. Temos que batalhar muito. O canal chama Vive l'amour, né? Vive o amor, em francês. E é isso. A gente fala de diversidade, mas a gente está falando de amor, né? A gente está falando de interação. Hoje a gente vê um cenário tanto regional quanto acho que mundial, né?
onde há muito preconceito e o preconceito como ser de sociedade, ele atrapalha de eu te conhecer melhor, né? Quando eu coloco um estereótipo em você, eu te coloco em algumas coisas que eu já decidi sobre você e não te conheço. A família, né, no caso, a família muitas vezes ela não aceita, ela respeita, né? Porque é difícil, pensa bem para um pai e para uma mãe, né? Para um pai e para uma mãe ter uma filha transexual, né? Às vezes ter um filho gay já é difícil, ter uma filha lésbica já é difícil. Agora, como um pai vai falar assim, ai, meu filho que agora virou filha, né? Que nem meu pai, assim, no caso, é uma família, assim, mais antiga, né? Então, para ele... Começar a te chamar de filha de repente, né? Então, o meu pai, ele arrumou até uma forma de me chamar no feminino. Ele chama eu de Maria Bethânia. Brinca, sabe? Mas é o jeito dele, que ele achou para não trocar os nomes, né? Mas ele ainda fala o outro nome. E eu tenho que respeitar, é meu pai, né? Teve senhoras também que me conheceram no passado que falou, ai filha, eu não vou conseguir chamar você assim. Se eu te ver na rua te cumprimentar e chamar, você não vai me pegar mal? Eu falei assim, não, desde que a senhora me respeite, se a senhora tá me cumprimentando, é um sinal que a senhora tá me aceitando, né? Porque tem muita gente que vira cara pra gente. É verdade. Eu falo que você tem que, é uma decisão assim que pra você tomar, você tem que pensar muito no que você vai ganhar e o que você vai perder. No começo você perde amizade, perde tudo. Daí você vai, que nem a Fênix, vai começando tudo de novo, desde o começo. Quando eu me assumi para os meus pais, o que eu decidi fazer depois que eu fui estudar para saber quem eu era e saber, bom, eu sou assim, agora eu vou contar para todo mundo, né? Eu falei, primeiro eu preciso de um emprego, porque eu preciso estar preparado para qualquer coisa. Sei lá, se minha mãe surtar, quiser me botar para fora de casa, eu preciso ter algum lugar para onde ir. Aí eu fui, assim que eu comecei meu emprego, eu já contei. E claro, né, minha mãe, como todas acho que as pessoas que tentam ajudar você de alguma forma, perguntou se eu queria um tratamento, se eu queria buscar ajuda, que ela gastaria o que fosse preciso para me ajudar. E só que eu já tava com aquilo muito claro para mim, né? Não tem nada que me ajudar. Não tem normal, não existe normal. Eu não quero ser normal, né? Eu quero ser o que eu sou e pronto, isso a gente não muda. E aí, a minha mãe, no começo, viu como isso e ficou muito triste. Porque o que ela queria, foi o que ela falou pra mim. Ela sabia que eu era gay, mas ela achou que eu queria mudar, entendeu? Só que eu passei muito tempo querendo, né? E aí chega uma hora que não dá mais. Você muda muitas coisas na sua vida, mas tem coisas que não dá pra você mudar, são coisas naturais. E aí ela ficou assim. O meu pai, ele se posicionou de uma forma muito correta, mas ainda não era a forma que eu queria. Ele falou pra mim o seguinte, ó, você sabe o que você faz na sua vida, nós temos almas separadas e eu não tenho como te levar pro céu, infelizmente. Então, o que você fizer da sua vida vai ser problema seu. Eu quero que você... muito. Ele falou, eu quero que você preserve o que eu te ensinei de valor. Que é ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, você batalhar pelos seus objetivos, eu vou te respeitar por isso. O que você decide fazer com a sua alma é problema seu. Eu fiquei muito feliz, porque eu achei que foi melhor que a minha mãe, porém ainda não era o que eu queria. Eu queria orgulho, eu queria que eles sentissem orgulho de mim, eu queria que eles gostassem de mim, né, Paty? Então, assim, aí o que aconteceu? Durante todo esse tempo, eu trabalhei para pagar minha faculdade, né? No ensino médio eu fiz eletrônica, porque eu queria fazer parte do grupo dos meninos e eu queria, né, me adequar, eu queria ser normal, né? E então eu tentei, não posso dizer que eu não tentei, mas quando eu saí eu falei, pô, eu não quero trabalhar com eletrônica, eu quero trabalhar com gente, quero trabalhar com comunicação, eu sonho com isso desde os meus 13 anos, não posso desviar disso. E aí eu retomei, né, o meu caminho rumo ao meu objetivo. Só que aí o que aconteceu? Eu falei, bom, vou ter que começar do zero, né? Me formei em eletrônica, mas não é isso que eu vou seguir. E eu comecei do zero de novo. Então, eu fui tendo vários empregos até eu chegar no emprego que eu conseguisse pagar minha faculdade e pagar todas as minhas contas, assim, um emprego que eu conseguisse me manter. E foi muito rápido, né? Foi no intervalo de 1 ano e meio que eu fui, assim, que eu passei a ganhar, sei lá, 4 vezes mais do meu salário inicial em 1 ano e meio. E aí eu iniciei a faculdade e paguei a faculdade todos esses anos e tal. Então, isso pra mim era um motivo, era uma coisa que eu fazia pra mim e pra eles, né? Pra mostrar pra eles, olha só, eu consigo estar na área que eu gosto, consigo prosperar, eu consigo ser independente, eu vou conseguir conquistar o que eu preciso. E eu queria que eles sentissem orgulho de mim por isso. Só que eu ainda senti uma tristeza deles em relação, tipo, pô, meu filho
batalhador, né? Ele paga a faculdade dele, está tão difícil, ele tem um trabalho bom, numa empresa boa, mas pena que ele é gay, sabe? Assim, eu sentia que tinha isso com eles. E aí, conforme eu fui amadurecendo, eu comecei a não querer deixar isso pra lá, entendeu? Isso começou a me incomodar. Eu acho assim, você ser verdadeira, se encarar no dia a dia já é uma luta, né? Então, as pessoas brincam que o ser humano tem que matar um leão por dia, nós temos que matar 2, para provar que é e que é capaz, né? Então, por exemplo, você sair de casa, no meu caso, feminina, né, arrumada, isso custa muito, entendeu? Então, as pessoas não veem isso. Então, você tem que provar que você pode, que você não vai mudar, independente do que as pessoas pensam de você, e encarar. É difícil por conta da sociedade, né? Eu acho que assim, eu sempre costumo falar que o discurso, ele tá muito bonito, ele tá cada vez melhor, tanto na sociedade, dentro da empresa, dentro da escola, mas realmente, às vezes, dentro das famílias, ainda tem um ar mais conservador. Então é difícil para ele se autoaceitar, porque ele sabe o que ele vai enfrentar, né? E aí ele também começar a se assumir para as pessoas, no trabalho, e como que ele vai ser visto e tudo mais. Eu acho que essa é a pior parte para ter essa aceitação. Quando o Fernando me contou da orientação dele, até estava passando um programa na TV e eu era um pai que estava dando um depoimento. Então, pelo nome dele, eu achei na rede social, daí ele me indicou esse grupo. Aí, a partir daí, tudo que tem, a gente procura participar. Tenho amigos que são gays e tal, e lá conversando com a gente é super tranquilo. Só que aí eles nunca se assumiram para os pais deles. Eu acho isso a coisa mais estranha do mundo. Mas eu entendo, porque é muito difícil ter uma família como a minha que me aceita totalmente, sem problema nenhum. Mães pela Diversidade é um grupo formado a princípio foi formado por mães, né? Mas tem pais agora também que participam. A gente vai junto, é família mesmo, então a gente participa, a gente sai na rua com os nossos filhos, parada LGBT, quando tem alguma ocorrência com algum LGBT, a gente apoia, né, a família. É um grupo também que dá orientação para as mães, como lidar, né, com esse mundo LGBT, apoio para próprio LGBT também, que eles às vezes não têm o apoio da família, então a gente acolhe, nós temos também psicólogo nesse grupo, advogados, então tudo que precisa a gente auxilia. A minha mãe, quando eu me assumi como gay, ela não aceitou. Ela não aceitou, na época ela estava na igreja e daí você já viu, né? As igrejas caem assim, você tem que salvar seu filho, isso não pode. Os pais, eles vão ter que procurar ajuda, sempre pensar nisso, que os pais nunca dá a primeira resposta impulsiva, talvez recriminar, ou talvez pensar com preconceito, ou pensar só no sofrimento desse filho. Ele vai ter que ouvir e acolher, por mais difícil que seja, que a gente sabe que é muito difícil, é uma notícia chocante. Existem pais que já estavam esperando, como existem pais que não estavam esperando essa notícia. Então, assim, procurar uma ajuda para ele também começar a entender e tentar ajudar esse filho, que pode ser adolescente ou pode ser um adulto. Ela tinha uma colega dela da escola que sempre falava para ela, né? Conversava com ela e ela fazia faxina na casa dessa mulher. E daí um dia a mulher sentou e conversou com ela. Falou assim, olha, independente da opção sexual dele, né? Ele não vai deixar de ser aquela pessoa que você sempre amou, né? Aquela pessoa amorosa, carinhosa com você, né? Que sempre foi atencioso com você. Não vai deixar de ser, entendeu? Daí foi onde ela foi aceitando. Ela foi aceitando, foi mudando. Daí
quando eu comecei a me montar como Ágata, que eu fazia show nas festas, assim, né, na casa dos meus colegas, daí eu chamei ela um dia para ir, ela foi e gostou, começou a me acompanhar, daí foi onde um dia eu cheguei e falei para ela, falei assim, mãe, eu não quero mais ser essa pessoa, a partir de hoje eu vou ser Ágata. Ela olhou assim, né, ficou pensando, ela falou, mas é isso mesmo que você quer? Porque você sabe que vai ser mais difícil, né, trabalho, principalmente emprego, né, a aceitação na rua, né, ela falou, porque eu tenho medo de você sofrer, alguém te agredir. Daí eu falei, não, eu vou, é isso mesmo que eu quero, a senhora me apoia? Daí ela falou assim, eu apoio, eu tenho que apoiar. Quando os pais não aceitam, a tendência é qual? Esse adolescente ou esse adulto se afastar da família. E aí, qual é o ganho disso? Claro que a família está sofrendo muito, mas se eles também não tentarem acolher ou tentarem entender, eu sempre falo, a gente não vai ouvir só para responder, para rebater. Eu tenho que ouvir para poder entender o que esse adolescente está passando, o que o meu filho está passando, o quão difícil foi para o meu filho chegar e me contar isso. Então eu também vou ter que tentar entender e acolher essa situação, porque senão a gente acaba perdendo esse filho, porque aí ele vai andar com as pessoas que vão aceitar e cada vez mais vai se fechar dentro de casa. Eu sentei a minha mãe, coisa que eu nunca fiz, falei, o que é que você quer saber? Do que é que você tem medo? O que você não aceita? O que te incomoda na minha sexualidade? Me fala que eu vou te explicar o que é, mesmo sem ela querer. E aí ela foi falando e com o tempo que eu tenho e com os estudos que eu fui, ela foi ficando sem resposta, porque na verdade, se você for pesquisar, não tem como ter preconceito, entendeu? A homossexualidade ela é uma coisa que ela tem desde o começo, desde que o mundo é mundo. E as pessoas que estudam, se você for estudar, você vê que a homossexualidade, por exemplo, na época da Grécia, os meninos novos, eles, com consentimento da família e do garoto, ele tinha um relacionamento com não é o sacerdote, né, com o mestre deles, com o professor. Porque Sócrates acreditava que esse relacionamento íntimo proporcionava construir um relacionamento onde você conseguia aprender mais. Então, para você conseguir alcançar a idade adulta e ser um homem, um sábio, você tinha relações com seu mestre para você ser íntimo dele mesmo. E esses meninos, eles tinham relação com os mestres e era uma coisa normal. Isso foi para Roma também era assim. Os meninos, eles... Sim, não, e tinha essa questão também. Em Roma, principalmente, as mulheres sempre foram inferiorizadas, né? Mas no período do Império de Roma, como é que funcionava? As mulheres elas eram para procriação. Os homens eles não acreditavam que uma mulher poderia dar prazer, ou poderia até amor, né? Alexandre o Grande, o grande amor da vida dele foi o capitão do exército dele. Não eram as mulheres que ele tinha. Júlio César, né? Foi um dos Júlio Césares, né? Foi conhecido por ter um relacionamento com Cleópatra, mas o amor dele também foi um outro rei. Então, porque eles tinham até esse pensamento de que uma mulher não era digna disso. Então, a homossexualidade ela passou a ser vista desse jeito depois do final do Império Romano, onde começou o cristianismo. Que aí começou a julgar como pecado, e aí a igreja prevaleceu muito tempo, durante esse tempo. Então, a igreja, o que era pecado era crime e era condenado à morte. Então já começou aí, depois muito tempo depois, na época mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, um médico alemão conseguiu provar dentro de uma tese que a homossexualidade era um transtorno, era uma doença, que a homossexualidade era uma doença, era um transtorno mental e que poderia ser tratado. Só que ele fez isso justamente para conseguir fazer com que ela não fosse mais crime, com que os homossexuais não fossem penalizados. Só que a partir daí foi visto como doença. E aí, para doença tem tratamento. E aí, nessa época, várias pessoas se submeteram a tratamento de choque. Quantas pessoas morriam, né? Se suicidavam porque passavam por esse tratamento que não mudava, na verdade, né? Então, o que aconteceu depois? Aí, quando você chega na nossa sociedade hoje, você tem o gay que é possuído, que de repente tem um espírito ou alguma coisa, porque é assim que a igreja vê. E você tem o gay que tem um transtorno mental associado a pedófilo, alguma coisa que é essa construção, entendeu? Quando eu percebi que meu pai me apoiava,
Eu perdi o medo. Que o pai é o herói. O pai é aquela pessoa que você tem... Pai e mãe são totalmente a base, né, para tudo. Então, eu tive respeito pelo meu pai. Então, eu costumo dizer o seguinte, hoje, com a minha história, tudo é escolha na vida. A condição, não. Eu não escolhi ser Marilda, mas eu sou feliz sendo Marilda. O resto, sim. Então, por exemplo, eu busquei caminhos onde eu encontrei pessoas que me apoiaram também, né? Eu sou uma pessoa que as meninas costumam dizer, porque eu não bebo, eu não fumo, jamais fiz uso de algum tipo de droga. Então isso foi escolhas. Então eu falo, essas coisas eu não quis. Agora, ser Marilda não foi escolha, era a condição. E tendo o apoio dele, eu me fortaleci para poder enfrentar a sociedade e o restante que viesse pela frente. Eu nunca tive raiva de ninguém, assim, por não me aceitar. Eu sempre senti que eu teria que ser a pessoa que ia se fazer aceita, entendeu? E hoje, essa relação com os meus pais, com os meus amigos, com a minha família, é tudo muito aberto. A minha família vê o meu canal, quando eu lanço na sexta-feira, todo mundo esperando, todo mundo compartilha, racha de rir. Eles falam os bordões que eu falo no vídeo, entendeu? E era exatamente isso que eu queria, e que eu achei que eu nunca ia ter. Mas por que eu tive isso? Porque, infelizmente, a missão é nossa de conscientizar. Não adianta eu como gay, falar que o mundo me odeia e não entender isso, entendeu? Não adianta eu chegar no Irã e achar que eu vou ser aceito, porque as pessoas lá têm uma cultura. Até dá para dar um conselho mais geral assim, que é ter paciência. Porque às vezes os pais... É uma outra época, é uma outra educação, é outra história. Tem situações que você tem que ir devagar e mostrar, olha, não é bem assim, sabe? Sei lá, leva para assistir um filme que fala sobre esse assunto, vai dando algumas dicas e tal. Não precisa, você não pode também chegar e querer que engulam aquilo, vai ser assim, pronto, porque é a sua família, né? Então você precisa do apoio deles, querendo ou não. Quem olha hoje dá a impressão que nós duas somos duas irmãs, que a gente é muito unida. Ela compra roupa pra mim, ela vê uma roupa, ela compra, ela sabe meu gosto, a gente usa as mesmas roupas. Às vezes ela vem aqui em casa, eu pinto o cabelo dela, maqueio ela, escovo o cabelo dela, entendeu? Então hoje eu falo assim que a mãe que eu tenho é a mãe que todas queriam ter, é uma mãe assim que super apoia, sabe? Sempre tá ali junto, sai, é muito amiga, muito companheira, eu falo que é minha confidente, né? As coisas, eu falo que amiga mesmo, a melhor amiga que você tem na vida, a primeira é a mãe. Cada vez mais eu percebo a sorte que eu tenho de ter a família que eu tenho, da minha mãe, que me aceita, e mais do que me aceita, ela luta pelo meu bem, né? E não só pelo meu. Porque, por exemplo, na minha família já está tudo tranquilo, aí ela vai e cuida dos outros e que a família não aceita muito bem. Então é tanto amor que não cabe só dentro da minha casa ou só para mim, né? Sai distribuindo por aí. O Fernando, ele sempre nos deu orgulho, sempre. Ele é um filho maravilhoso. Tudo que ele faz, ele é o primeiro. Sempre ele foi assim. Então ele assim... Para fazer, vamos dizer assim, meia boca, ele nem se arrisca. Então, a gente tem muito orgulho dele, porque ele nunca deu motivos pra gente falar um nada dele. Embora o Fernando seja um pouco tímido, às vezes assim, não demonstrar muito, mas a gente sabe o que a gente significa para ele. Eu falo a gente porque eu tô falando da família mesmo. E que eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, porque eu sei que ele tem muito ainda para conquistar. É um desejo de mãe mesmo, e que ele pode contar comigo para tudo que ele precisar na vida dele. É isso. Não, você... A relação com os pais é muito importante. Eu acho que a gente não tem que omitir. A gente tem que estudar, tem que enfrentar. Não é fácil. A primeira vez que você sai da sua boca, eu sou gay, sério, a palavra vem e volta várias vezes. Mas tudo é um exercício. E a gente tem que pensar que assim como é difícil pra gente falar, é difícil pro pai ouvir. Mas fica mais fácil pra gente falar e fica mais fácil pro pai ouvir. Um recado para um jovem, que você saiba o que você quer,
procure fazer essas escolhas da melhor maneira, procure ser alguém, ser digno, caráter, dignidade, essas coisas, não impõe condições, não é verdade? Então busque ser alguém, faça diferença, mas busque ser feliz primeiramente, porque a felicidade depende de nós. Tem que estar nas nossas mãos, não do outro.